Olá, eu sou o pastor Lourildo Costa e pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E a nossa convenção internacional tem como presidente o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços: Rua Belém, número 347, Bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Também Rua 9, número 25, Bairro Freitas Soares, município de Porto Real, sul do estado do Rio de Janeiro. E ainda, nossa filial no estado de Minas Gerais, cidade de Santa Rita de Jacutinga, bem ao centro da cidade, em frente à praça principal. Todos os domingos, nos reunimos religiosamente para estudos das lições da Escola Bíblica Dominical a partir das 8 horas. E estamos hoje encerrando os nossos assuntos da revista Ebenezer Dominical, revista do segundo trimestre do ano de 2022, que encerraremos com esta lição. E a nossa temática deste trimestre foi o avigoramento em vasos de barro. Durante estas 13 lições, estudamos sobre a importância do avivamento do Espírito Santo para a cura interior, para a cura da alma. E hoje temos como tema o avivamento em tempos de crise. Lição número 13. E o texto áureo tem por base o capítulo 18, versículo 30 do livro de 1 Reis, onde assim lemos: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Como verdade prática, escrevemos que nossa era moderna vive momentos de crise política, social, moral e espiritual. A nação de Israel também passou por longos períodos de agruras. Porém, o profeta Elias buscou a Deus e pediu um avivamento. É comum enfrentarmos momentos difíceis, muitas vezes aflições existenciais. As crises, em todos os sentidos, podem servir de lenitivos para nós. Muitos reagem inesperadamente quando são surpreendidos por dificuldades indesejadas. E como objetivos desta nossa última lição, estabelecemos os seguintes: explicar de que forma as crises redundaram em um avivamento. Elencar as diversas crises do povo de Israel e apresentar as vantagens de um verdadeiro avivamento. Os nossos textos de referência encontram-se ainda no capítulo 18 do livro de 1 Reis, versículos 36 a 39. Assim dizem: Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse:
ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E na introdução, nós dissemos que o mundo passa por inúmeras crises circunstanciais. Muitas pessoas nem acreditam mais na possibilidade de um avivamento diante das crises que enfrentamos no nosso dia a dia. O dicionário OAS afirma que o verbete crise tem origem no grego crisis, com o sentido de ação, faculdade de distinguir, escolher, decidir e julgar. Essa ideia original evidencia que a palavra crise não significava alguma coisa ruim, mas algo especial. Nesta aula de encerramento do trimestre, estudaremos sobre a possibilidade de um avivamento espiritual diante das crises existenciais. O profeta Elias fez história ao pedir um avivamento à nação que vivia tempos de crise espiritual. E no tópico número 1, demos por título: Israel passou por enormes crises políticas. A nação de Israel vivenciou longos períodos de disputa de poder e crise política, cujo ápice ocorreu no ano 935 a.C., por ocasião da morte do rei Salomão. A disputa pelo trono entre as tribos ocasionou o fracionamento da nação em dois reinos distintos entre os hebreus. O reino do sul, Judá, era formado pelas tribos de Benjamim e Judá. Foi disputado por Roboão, filho do rei Salomão. Depois da morte de Jeroboão, Baasa governou por 24 anos. Com a saída de Baasa, reinou Elá por um período de 2 anos. Zirri conspirou contra o rei e tomou o poder por apenas 7 dias. Com a queda de Zirri, Onri assumiu o trono e reinou durante 12 anos. Acabe assumiu o reinado e a crise não terminou. No tópico 1.1, o título é: Israel passou por enormes crises sociais. O governo do rei Salomão foi evidenciado pela construção de templos e palácios de supra-importância. Sua gestão megalomaníaca acabou redundando em uma crise social. Seu reinado sofreu forte oposição em virtude dos trabalhos forçados e os excessivos impostos cobrados da população. Sua morte, em 935 a.C., ocasionou uma crise sucessória que deu origem à divisão das tribos em 2 novos reinos:
o reino de Israel, formado por 10 tribos do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém, composto pelas tribos de Benjamim e Judá. Não havia lavoura, não chovia, e Baal era o deus da fertilidade que passou a ser venerado por todos, inclusive os hebreus. E o título do item 1.2: Israel passou por enormes crises espirituais. As 12 tribos de Israel dividiram-se em 2 reinos e a situação espiritual da nação veio de mal a pior. Apesar dos excelentes esforços dos reis Jeosafá e Ezequias, a idolatria não conseguiu sair da mente do povo. O sucessor de Ezequias, seu filho Manassés, reviveu a idolatria. Em seu reinado, o povo degradou-se tanto com suas práticas idólatras que os monarcas posteriores não conseguiram reverter este quadro. A má conduta dos hebreus superou até mesmo a dos cananeus. Manassés destacou-se como um dos maiores incentivadores à adoração dos deuses pagãos. Teve a coragem de passar o seu próprio filho pelo fogo em veneração a Moloque. Foi praticante da magia, lançou mão de adivinhações e fomentou a prática do espiritismo. Manassés derramou sangue de muitas pessoas inocentes. Por fim, a rainha Jezabel tornou-se a maior protetora oficial do culto ao deus Baal e mandou matar os profetas de Deus. O povo cocheava entre 2 pensamentos: um pouco Deus e um pouco Baal. Subitem 1.3: Avivamento é resultado de crises. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os grandes avivamentos ocorrem em momentos de crises. Quando não há mais recursos e o homem declara a sua incompetência, seu clamor sobe aos céus e Deus muda a sua história. Deus derrama chuva abundante sobre a terra seca. Quando o povo humilhava-se e clamava pelo socorro divino, Deus ouvia e sarava a terra. Quando a esperança dissipa-se e tudo parece colapsar, Deus manifesta-se e restaura o seu povo. Durante as crises, muitos perdem a vitalidade espiritual e se afiguram como os ossos secos da visão de Ezequiel. Crises tiram a alegria de viver de muita gente e as mantêm apáticas e sem esperança. Chega um momento em que Deus levanta-se e sopra sobre os ossos secos e eles criam carnes e se levantam do monturo como uma nação vigorosa. Deus intervém nas crises e as tornam em grandes avivamentos. O mundo olha com desdém para o povo de Deus.
zomba das suas crises e diz que não há jeito de restauração. Deus derrama do seu espírito sobre ele, sara a sua nação e faz dela uma central de avivamento. Item número 2. O avivamento sara a nação. O avivamento mantém a igreja de cabeça erguida e não há crises que possam sobrepujá-la. O povo de Deus caminha em tempos de guerra, opõe-se aos antros de corrupção e injustiças, e Deus envia nuvem de avivamento com a finalidade de sarar a nação. O avigoramento é o resultado de ação soberana de Deus e não consequência dos inúteis esforços humanos. Nenhum ser humano tem capacidade para produzir um avivamento. Ninguém é capaz de programá-lo e muito menos efetuá-lo. O avivamento genuíno sara a nação quando o povo resolve humilhar-se e buscar a Deus em oração. Quando o povo de Deus quebranta o coração, clama com fé e se converte dos seus maus caminhos, Deus intervém e cura a terra. Subitem 2.1. O avivamento causa impacto no mundo. O verdadeiro avivamento não é resultado de obras humanas. Não é consequência de uma boa gestão administrativa e nem efeito de uma organização estruturalmente sólida. Não ocorre em função da existência de líderes eclesiásticos bem qualificados. Avivamento, sobretudo, é poder do Espírito Santo que causa grande impacto no mundo. Não é a eficácia das doutrinas corretas, mas é óleo do Espírito de Deus que unge a todos. Não basta ter mestres no ensino da palavra, se não forem cheios do Espírito e ungidos com o poder que vem do alto. O verdadeiro avivamento é poder de Deus que impacta o mundo inteiro. Subitem 2.2. O avivamento é fogo que arde no peito. Avivamento é fogo de Deus que arde no peito e sobe ao coração e enche de fervor espiritual. Avivamento é como fogo em graveto seco que inflama com o calor e faz pegar fogo nas coisas em derredor. Avivamento é o fogo do Espírito que faz arder tudo por dentro e queima o entulho do pecado. Avivamento provoca a sede de Deus e dissemina comunhão entre os irmãos, restaurando-lhes tudo o que se havia perdido. O verdadeiro avivamento faz ir ao encontro das ovelhas perdidas e desperta a igreja para a grande comissão. Avivamento traz a igreja de volta às trincheiras e renova o desejo de estreitar laços com Deus. Há um renovo no coração, pois é como fogo que arde no peito. Subitem 2.3. O avivamento traz a misericórdia do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.
Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Existem situações na vida que precisamos clamar por um avivamento no meio da igreja. É quando passamos por crises que somos impulsionados a clamar ao Senhor Deus por um avigoramento no meio do seu povo. Essa foi a oração de Abacuque, que pediu por um avivamento à obra para que ela se tornasse conhecida com o passar dos anos e a notificasse entre as nações. Durante as crises, Deus agia com misericórdia. E o título do item número 3, o avivamento não traz comodismo. Abacuque usou da sabedoria ao clamar por um real avivamento em sua oração intercessória pelo bom desenvolvimento da obra. Além de rogar a Deus que avivasse a obra, ele pediu com insistência e humildade que Deus não concedesse apenas um avivamento casual, movido por forte emocionalismo, mas que ocorresse com o passar dos anos e fosse permanente. Abacuque tinha uma visão ampla sobre a obra, pois muitos se sentem autogratificados com tudo que é emocional. Sem o verdadeiro avivamento, com o passar dos anos, chega o cansaço, a fadiga, o desânimo e o comodismo. Subitem 3.1. O avivamento faz lembrar a longanimidade do Senhor. É com o passar dos anos que nos acomodamos e até achamos que não precisa mais de um genuíno avivamento de Deus em nossa vida. Como dar continuidade à obra se não estivermos mais avivados para fazê-la conforme a vontade soberana do Senhor? Na sábia oração de Abacuque, ele assim se expressou: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando vierem as crises e percebermos Deus irado conosco, é preciso que ele se lembre da sua longânime misericórdia, a fim de que não sejamos consumidos. Subitem 3.2. O avivamento remove a ira do Senhor. O profeta bíblico, autor do livro de Lamentações, escreveu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. A nação de Israel desviou-se das retas veredas do Senhor, chafurdou-se no pecado da idolatria e prestou cultos ao Deus Baal. O Senhor Deus irou-se e se sentiu traído pelo pecado da prostituição espiritual. Como consequência, o povo amargou 3 anos e meio de seca e fome. No meio da ira, Deus lembrou-se da misericórdia e enviou um grande avivamento usando o profeta Elias. Subitem 3.3. O avivamento traz de volta a consagração ao Senhor. Nunca na história da humanidade careceu-se tanto de um grande avivamento
como nos dias atuais. O mundo inteiro passa por diversas crises e é em meio às adversidades que Deus deseja derramar abundante avivamento sobre a igreja nos últimos dias. Consagremo-nos ao Senhor. E concluindo, somente um avivamento poderá trazer de volta a oração, a leitura da sua palavra e o temor a Deus. Este é o verdadeiro avivamento que tanto precisamos. E assim, amados, ao término desta lição, nós concluímos os nossos estudos na revista número 2, revista Ebenezer Dominical. Estudamos durante este trimestre a temática que trata do avigoramento em vasos de barro. E qual é a importância do avivamento espiritual para a cura interior, para a cura da alma? E temos novidade boa para vocês. No próximo domingo, estaremos iniciando o terceiro trimestre do ano de 2022. E já temos em mãos a nossa mais nova revista, mais novo lançamento, Ebenezer Dominical, número 3. E a temática deste trimestre será a igreja e a religiosidade. Durante estas próximas lições, estaremos estudando sobre a importância e o peso que a música tem nas igrejas. E o nosso comentarista, nosso pastor Josafá Terra, é o comentarista desta lição, pastor, músico e coordenador da juventude de nossa igreja. Esteja conosco. No próximo domingo, dia 3 de julho, estaremos estudando então nesta revista, Ebenezer Dominical, a nossa primeira lição do trimestre, do terceiro trimestre. E a temática será definição de som, música e louvor. Nossa revista já está disponível para que vocês possam adquiri-la. A Igreja e a Musicalidade. Nossos endereços: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. E temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda Rua 9, número 25, Porto Real, bairro Freitas Soares. E Santa Rita de Jacutinga, bem no centro da cidade, em frente à praça principal. Todos os domingos, dominicalmente, esperamos por você em nossa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. Até lá, e que Deus a todos continue abençoando rica e abundantemente.